GitHub Copilot é uma ferramenta fantástica que eu poderia dizer que redefiniu os paradigmas do desenvolvimento de software aí nos últimos tempos, certo? E muita coisa evoluiu, muita coisa mudou no último ano. Só nesse ano nós tivemos muitas novidades no GitHub Copilot. Então, que tal a gente começar uma nova série aqui de um treinamento de GitHub Copilot? Vamos fazer um cursinho de GitHub Copilot aqui no canal. E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Júlio Arruda e estamos aqui hoje no canal para mais um vídeo, ou melhor, para iniciar mais uma série aqui no canal, tá certo? Como eu disse ali no começo, a ideia é falar sobre GitHub Copilot. Eu tenho alguns treinamentos publicados por aí, muitos vídeos publicados aqui no canal nos últimos tempos de GitHub Copilot. Eu tenho meu curso lá no LinkedIn Learning também de GitHub Copilot, mas muita coisa evoluiu nesse último ano. Nos últimos meses, só nesse começo de ano também muita coisa mudou no GitHub Copilot e também algumas pessoas pedem para mim falar um pouco mais sobre isso, falar mais sobre o GitHub Copilot, como é que isso pode melhorar o dia a dia dessas pessoas, como é que elas podem tirar o melhor proveito disso. Então eu decidi começar aqui uma nova série no canal para esse ano, que é um curso de GitHub Copilot aqui no canal. Então a gente vai abordar o que é o GitHub Copilot, vamos passar dos básicos, vamos usar o GitHub Copilot para fazer uma série de coisas com todas as novidades e também vamos atualizando aqui conforme forem lançando novidades do produto também. Hoje a ideia é ser um vídeo um pouco mais introdutório dessa série, tá bom? A gente não vai entrar em mão na massa para fazer nada hoje de fato. Vamos falar um pouquinho sobre o que é, quanto custa, se é seguro ou não, para que seja o seu ponto de partida. Então hoje, você que nunca usou o GitHub Copilot, está com receio ou você precisa de ajuda para falar sobre isso na sua empresa, esse é o ponto de partida, tá bom? Então antes da gente seguir aqui, já desce a tela aqui um pouquinho, clica no botãozinho inscrever se não tiver inscrito, não tiver inscrita, clica nesse joinha para ajudar a gente a engajar esse vídeo e também os demais aqui do canal que você assistir, e já deixa aqui nos comentários o que você tem achado do GitHub Copilot, se você tem usado, ou qual é a sua opinião sobre isso, o que você acha de usar agentes, esses assistentes de AI no ciclo de desenvolvimento de software, tá legal? Então, para a gente começar a partir para o que realmente nos interessa. O que é esse negócio de GitHub Copilot? Então, se você aí viveu escondidinho no seu canto, debaixo de uma pedra, não ouviu falar nada sobre o GitHub Copilot nesses últimos tempos, basicamente, o GitHub Copilot ele é um grande copiloto, um grande assistente, um grande apoiador de inteligência artificial para nos ajudar a escrever software muito melhor, tá? O GitHub Copilot tem diversas features que nos ajudam das mais diversas maneiras a melhorar o nosso ciclo de desenvolvimento. Ele nasceu lá no comecinho do boom do ChatGPT, né? Quando surgiu lá o ChatGPT trazendo pra gente a possibilidade de interagir com IAs generativas, o GitHub Copilot lançou a sua primeira feature, que foi o autocomplete. O que é esse autocomplete? Basicamente é quando você está ali na sua IDE, no seu VS Code, no seu JetBrains IDE, no seu Visual Studio, no seu Eclipse, está escrevendo o seu código ali, programando os seus if-elses da vida, e aí o GitHub Copilot entende o que você está fazendo e traz ali já a sugestão dos próximos blocos de código. Essa é uma feature que permanece até hoje e confesso que me ajuda bastante, porque às vezes eu estou lá escrevendo meu código, ele entende o contexto e já me sugere alguns pontos, ou mesmo ali quando eu não lembro exatamente como eu escrevo, às vezes dependendo da linguagem que eu estou mexendo, eu me confundo um pouco num if-else, num try-catch, na estrutura, e aí eu começo a escrever e o GitHub Copilot já me ajuda, já me sugere o restante do bloco. Isso me ajuda bastante. Inclusive nesse autocomplete eu posso também pedir coisas, abrir uma linha de comentário e pedir coisas ali que ele vai também me ajudar, vai me gerar informação para o meu código, vai me gerar blocos de código. Com o tempo o produto foi evoluindo e lançou-se também o GitHub Copilot Chat, que para mim foi onde mudou totalmente a funcionalidade do GitHub Copilot, deixou ele muito melhor, que basicamente é quando o GitHub trouxe um chatbot para a sua IDE, para a nossa IDE, para a minha IDE,
onde eu posso conversar com o GitHub para ele me sugerir coisas, para ele me sugerir implementações, me sugerir correções de problemas. Então, imagina, às vezes você está ali com um problema no seu código, está pensando como é que eu resolvo isso, eu não faço muita ideia, preciso ir num fórum fazer uma pesquisa, vou no Google, gasto muito tempo. Não, você conseguiu eliminar tudo isso, porque o chatbot já está ali do seu lado, ele consegue ver o seu código, ou você consegue copiar e colar no GitHub Copilot um pedaço do código, ou mesmo colocar o log de erro e explicar que essa classe está com esse problema, e o GitHub entender a sua demanda e conversar com você em linguagem natural. Ele não gera, no caso do chat, só blocos de código. Ele consegue conversar com você em linguagem natural. Então ele consegue te gerar uma explicação para te ajudar a entender, te gerar os blocos de código, te gerar as correções para que você consiga ali fazer as suas implementações. Então ele tem também outras coisas, como o processo de code review, como o processo de você ter acesso ao GitHub Copilot direto no seu terminal, na sua linha de comando, ou até mesmo no seu dispositivo mobile. No aplicativo do GitHub, no seu smartphone, você também consegue ter acesso ao GitHub Copilot. E partindo para o mais recente, sem dar muitos spoilers, porque vai ter vídeos específicos para isso, agora a gente também tem os modelos de agentes dentro do GitHub Copilot, tá? E também suporte aos MCP Servers. Só MCP Server eu acho que é um outro contexto, dá todo um outro vídeo que a gente pode entrar no detalhe, que também é uma possibilidade fantástica de melhoria dos assistentes de AI, das ferramentas de AI como um todo, mas só os agentes valem aqui uma menção bastante interessante, porque se o autocomplete de código já era legal, se a possibilidade de você interagir com o chat já ajudou mais ainda, melhorou mais ainda, o GitHub Copilot com agentes mudou muito mais. Porque o que seria esse GitHub Copilot com agentes? Basicamente é ter ali uma série de assistentezinhos autônomos para te ajudar a programar, para te ajudar a entregar o seu código mais rápido. Então imagina assim, você está lá no seu GitHub Copilot e pede, olha, eu preciso implementar aqui no meu sistema uma tela de login que vai se conectar no serviço do, sei lá, do Keycloak para obter um token de acesso. Enfim, eu estou inventando uma coisa muito aleatória aqui. Você pede isso para esse seu GitHub Copilot Chat com agentes. E o que vai acontecer? Ele vai entender a sua demanda e vai começar a escrever código para você. Então, ele vai começar a criar, por exemplo, a estrutura de pastas necessárias, ele consegue criar as classes, entender as interdependências entre essas classes que ele está criando, interagir com o seu terminal para, por exemplo, instalar dependências, e ele consegue rodar ali, executar testes para ver se o que ele está fazendo está ok. Então, assim, são possibilidades muito maiores quando você olha para o GitHub Copilot com agentes, tá? Então assim, como eu disse, o produto está evoluindo cada dia mais em um espaço muito curto de tempo, não são nem 5 anos, e já evoluiu muito essas ferramentas, né? A IA como um todo está evoluindo muito rápido, vamos falar a verdade, né? Então assim, a gente tem aqui uma possibilidade gigantesca, e como tudo isso tem mudado, esse curso eu acho que vai ser interessantíssimo para esse ano, para te manter atualizado, para que você consiga usar isso no dia a dia. Eu estou aqui na tela do meu computador, agora, essa é a tela do GitHub Copilot, onde você consegue entender mais sobre o produto, ver precificação. Então, aqui nessa página você consegue ver basicamente tudo isso que eu comentei com você. A gente tem aqui o Agent Mode. Aqui você consegue ver, por exemplo, que ele consegue fazer toda a interação com um pool de arquivos para gerar toda a implementação. Ele está até pedindo aqui para fazer uma implementaçãozinha. Você vai ver esse agente, ele consegue criar classe, ele entende qual é o próximo passo do que tem que ser feito, altera tudo isso para você e já aplica, também gera uma explicação do que foi feito. É muito, muito interessante, tá? E aqui também o interessante agora do GitHub Copilot Chat é que nós podemos escolher entre vários modelos disponíveis de LLM para usar, porque a gente sabe que no mercado tem uma infinidade de modelos de LLM, tem GPT, tem Gemini, tem Claude Sonnet, tem Llama, tem uma infinidade, uma série de modelos, e cada modelo pode ser bom para uma determinada atividade. Pode ser que você tenha modelos que vão atender melhor a escrita de código, outros que vão atender melhor a explicação, outros que vão atender melhor a geração de testes, por exemplo. E você ter a possibilidade de escolher o modelo que te atende melhor para determinada necessidade também é um conceito bem interessante. Então hoje o GitHub já está fornecendo a possibilidade de você usar aqui
alguns modelos, como por exemplo o Claude Sonnet 3.5 e 3.7, o Gemini, o GPT-4o, o modelo O1 Preview, o O3 Mini, e no futuro pode acabar entrando aqui outros modelos também, conforme o GitHub entender necessário e que possa agregar mais valor também ao produto e às nossas experiências, tá legal? Aqui também a gente tem a parte das sugestões que ele vai gerando, então como eu estava comentando, ele vai gerando sugestão para você, você pode aceitar ou rejeitar as sugestões que ele está gerando. Você também tem o processo de code review, que te ajuda a entender a alteração, te sugerir alguma implementação. E você também consegue criar extensões, usar outros produtos integrados com o GitHub Copilot. Por exemplo, você pode instalar a extensão do Azure aqui e interagir sobre o seu ambiente de cloud, interagir com as funcionalidades do Azure. Ou mesmo, no seu caso, se você estiver numa empresa que tem um produto interessante, você pode criar a extensão do seu produto para que ele consiga trabalhar em conjunto com o GitHub Copilot. Lá na empresa que eu trabalho hoje, na GFT, com o produto que a gente tem de inteligência artificial também para o ciclo de desenvolvimento, o GFT AI Impact, a gente está criando, por exemplo, algumas extensões para dentro do GitHub Copilot para estender ainda mais as possibilidades. É um negócio bem legal. E aí a gente entra na parte interessante. Quanto é que eu gasto para usar esse negócio? É muito caro? É muito barato? Como é que é? Bom, a gente tem algumas possibilidades. A gente tem planos para pessoas físicas, que é o plano para individuals em inglês, e também a gente tem um plano para empresas, que são os planos business, tá? Olhando primeiro para os planos de pessoa física. O que a gente tem de opção? A gente tem a primeira opção, que é o GitHub Copilot de graça, tá? Então eu até fiz um vídeo disso no ano passado, no fim do ano, quando o GitHub lançou essa opção de precificação, que agora a gente tem uma versão gratuita, então você não precisa pagar para começar a usar o GitHub Copilot. É claro que ele tem algumas limitações, então a gente consegue ver aqui o que está incluído. Então tem 50 chamadas de agente ou de chat por mês, tem 2.000 completions, é aquele quando você está escrevendo no seu código, ele está te gerando sugestão direto ali, tá? Você tem 2.000 completions por mês e você pode usar modelos como Claude 3.5, Sonnet, GPT-4o e algum outro que esteja disponível ali também. Então assim, a gente tem limitações, é claro, porque usar IA é um processo caro, consome energia, consome dinheiro. Então assim, você vê até, por exemplo, notícias recentes do Sam Altman da OpenAI falando que você ser educado com a IA está gastando muito dinheiro desnecessário, você dizer obrigado, por favor, está gastando dinheiro que é desnecessário porque basta você ser claro no seu pedido, no seu prompt, que a AI vai responder muito bem também. Enfim, basicamente eu estou falando isso para ilustrar o que eu estava dizendo. É caro, então é interessante a gente ver que, mesmo com algumas limitações, a gente consegue usar o GitHub Copilot de graça nos nossos desenvolvimentos, sem maiores problemas. Então você quer começar agora, não tenho contato nenhum, quero saber se esse negócio é para mim. Você consegue começar a usar de graça, beleza? A próxima camada é a mais popular, é o Pro, onde você paga $10 por mês. Isso abaixou, você vê que está até com um tracinho no momento da gravação desse vídeo. Pode ser que quando você está assistindo isso tenha mudado, seja para mais ou para menos, espero que para menos. Mas aqui a gente paga hoje $10 por mês na camada Pro e a gente consegue ver aqui o que a gente tem de benefício. A gente tem a mesma coisa que está incluída no gratuito, obviamente, e mais. E aí o que mais a gente tem? A gente tem chamadas ilimitadas para o modelo de agente e chats com GPT-4o, tá bom? A gente tem ilimitados code completions, aquele que vai completando na sua IDE conforme você vai escrevendo código. Acesso a code review aos modelos Claude 3.7, Sonnet, O1 e outros também. E também aqui, 6 vezes mais requests premiums para usar os últimos modelos que a camada free. E por último, ainda na camada pessoal, a gente tem um modelo recente, lançamento relativamente recente, que é o Pro Plus, ou Pro Mais, se você quiser dizer aqui em português. E aí, qual é a diferença dele? Ele é mais caro, bem mais caro, é $39 por mês, então de $10 para $39 é um preço considerável, ainda mais pra gente que tá aqui no Brasil, né? A gente sabe como é que tá essa alta do dólar. Mas o que ele inclui aqui de diferente? Acesso a todos os modelos, além das outras camadas, incluindo o GPT-4.5, que é o novo modelo, e 30 vezes mais requests premium
para usar os modelos mais recentes do que a camada free. Então, a gente tem aqui alguns benefícios a mais. Se você é um hard user do GitHub Copilot, eu acho, e tiver uma graninha para investir nisso, eu acho que vale a pena aqui essa camadinha dos $39, que é a camada que eu uso hoje. Eu tenho acesso a esse aqui. E assim, o desempenho disso é fantástico, tá? Mas beleza, falamos aqui da camada para pessoa física. E aí quando a gente olha para a empresa, o que muda? Vamos olhar aqui na abinha de empresa. Na aba de empresa a gente tem duas camadas. A primeira delas é a Business, por $19 por mês por usuário. E o que a gente tem aqui? Chamadas ilimitadas no modelo de agente e chat com GPT-4o. Ilimitados Code Completions. Acesso ao Code Review, Claude 3.5 Sonnet, O1 e outros modelos, 300 requests premiums com os modelos recentes por usuário, com opções de comprar mais, gerenciamento de usuário e também aqui proteção de propriedade intelectual e data privacy. Então a gente tem coisas extras voltadas para Enterprise, principalmente para atender essas questões de segurança. A gente tem requests a mais, então se você está numa empresa que começar a usar isso aqui, é um caminho bastante interessante para o começo da nossa conversa, tá bom? E depois a gente tem um outro, que é a camada Enterprise, de fato, que custa o mesmo preço da Pro Plus, $39 por usuário por mês. E o que ela inclui de diferente, além da Business? Acesso a todos os modelos, e tem requests aqui premium maiores, 3.33 vezes do que o Business. Se você for comparar com os Pro Plus lá, parece que é menos, mas se você levar em conta aqui que é 300 na Business e 3.33 vezes mais na Enterprise, é um número legal também. Você consegue comparar as features em mais detalhes, mas isso aqui eu acho que atende pra gente. E como eu estava falando, o GitHub Copilot também atende a gente em diversos cenários, como por exemplo na linha de comando e também no chat. Para a gente poder encerrar esse vídeo aqui, que eu acho que ele já está ficando meio longo, tem uma questão bastante importante que pega bastante, principalmente quando a gente está falando em empresas. É a segurança. É seguro eu usar esse negócio? É seguro eu usar o GitHub Copilot nos meus projetos? Será que o GitHub e a Microsoft não vão roubar meu código-fonte aqui para poder desenvolver algo lá, ou para retreinar o modelo, ou para compartilhar com outros clientes? E pensando nisso, o que o GitHub fez? O GitHub disponibilizou para a gente aqui o GitHub Copilot Trust Center. Dentro desse GitHub Copilot Trust Center, você consegue tirar todas essas dúvidas. Então você pode ver aqui que tem certificações de Compliance SOC 1, SOC 2, SOC 3, certificações ISO, CSI Star Level 2, TSEX, você tem os resources aqui dos certificados, e aí as principais perguntas. Tem uma série, se você for olhar aqui, tem 49 perguntas no FAQ, mas você consegue ver as principais delas aqui, como por exemplo, como é que o GitHub Copilot encripta e protege os meus dados durante o trânsito. Por exemplo, aqui, ó, como o GitHub Copilot processa os seus dados pessoais. Se o GitHub Copilot usa algum dos seus dados para treinar um modelo, então ele está falando aqui que não, no Enterprise e no Business ele não usa nada. E também aqui ele também informa para a gente que dados são coletados durante esse processo. Então, se você quer entender no bit do detalhe, quer entender para discussão detalhada dentro da sua empresa, esse site vale muito a pena. Aqui nos resources você vai ver os arquivos e no FAQ você vai conseguir ver todas essas perguntas e já separada por tipo, igual segurança, que a gente estava vendo ali da encriptação dos dados, como o GitHub Copilot se mantém seguro, como ele é seguro no desenvolvimento, sobre privacidade, a gente também tem aqui a área de privacidade. Para baixo aqui, ó, a gente tem a área de proteção de propriedade intelectual e open source, se o GitHub está apenas copiando e colando coisas, então não, ele diz aqui, por exemplo, que ele está gerando sugestão usando determinação probabilística e tem várias outras explicações. Então assim, aqui tá todas as respostas que você precisa para se apoiar, propor na sua empresa, por exemplo, entender aí dentro se você faz parte de um time de segurança, se você é um CISO, se você precisa desses detalhes, o GitHub Copilot Trust Center está aqui para ajudar você
a entender todas essas informações. E se você ainda tiver alguma dúvida, quiser alguma discussão, deixa aqui nos comentários, que eu posso fazer um outro vídeo, se vocês acharem necessário, destrinchando esse site para a gente poder ver todos esses problemas. Então, eu pensei em fazer isso, mas eu achei que ia ficar muito grande esse vídeo aqui, que ele já ficou, o bruto dele aqui já está bem grandinho. Mas se vocês acharem interessante, deixa aqui nos comentários que a gente pode fazer uma aula dele, destrinchando tudo isso aqui, o que é, o que não é, quais perigos, quais seguranças, quais garantias o GitHub te fornece, tá bom? Isso era o que eu queria trazer para essa primeira aula. Eu acho que tá legal para um ponto de partida, né? Onde a gente entendeu o que é o GitHub Copilot, entendeu um pouco da evolução dele, das principais features que a gente tem, como algumas coisas funcionam. A gente entendeu os principais planos hoje disponíveis para a gente, para a pessoa física e para a empresa, o que tem de diferencial ali em cada um deles. A gente pode detalhar mais também se vocês acharem necessário. E vimos um pouquinho aqui da questão de segurança do GitHub Copilot. Próximas aulas a gente vai começar a usar esse negócio de fato, a gente vai começar a destrinchar todas as features do GitHub Copilot, vamos usar isso de ponta a ponta, como isso funciona, como é que a gente configura, como é que configura na nossa organização. Vamos dar uma olhada em tudo isso, vamos destrinchar tudo isso do GitHub Copilot pra gente, beleza? Bom, era isso que eu queria trazer nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever. Comenta aqui também se você gostou, o que você está achando, se você quer ver alguma coisa, se você espera alguma coisa específica nesse curso do GitHub Copilot, para que a gente possa também preparar esse conteúdo e trazer ele da melhor maneira possível. Porque às vezes eu estou tão viciado em algumas coisas que eu faço, pode ser que eu acabe esquecendo de alguma coisa. Se você me disser aí o que você espera, o que você tem de sugestão, pode ser que me ajude a formatar também um conteúdo legal para vocês, beleza? Bom, até o próximo vídeo, aquele abraço!